O Rosa Armorial, acho que a semente do Rosa Armorial, para mim, pelo menos, foi o meu trabalho com a Carla. O Rosa Armorial ele nasceu como um show do Rosa Flor. Rosa Flor montou um show chamado Rosa Armorial. A gente começou a construir um repertório de música brasileira, música popular. Daí isso se tornou um grupo, né? E às vezes eu fazia uma substituição, eu percussionista, né? Fazia o pandeiro, a gente tocava bastante no Beto Batata. Na verdade, era um Rosa Flor apresentando o show Rosa Armorial. Mas foi tão legal que Rosa Flor caiu e ficou Rosa Armorial desde 2010. Eu acho que para falar do Rosa Armorial eu preciso falar do Baiaca, que foi para mim onde tudo começou. Que foi um grupo que o Plínio Silva e a Eliane Guariente montaram de música dos povos. Então todo mundo passou pelo Plínio, e o Plínio tem um trabalho de música dos povos muito importante para o Brasil, assim, é referência, ele é uma referência no Brasil com o grupo Terra Sonora. E o Baiaca durou 7 anos na direção do Plínio e da Eliane, então pra gente foi a nossa escola, assim. Pra mim foi a principal escola de música que eu tive na vida, foi essa prática de conjunto com vários músicos incríveis, com instrumentos diferentes, cantores, e o Plínio dirigindo assim de uma forma muito magnífica, porque a pesquisa dele era sobre isso, né? Então o Baiaca era o sonho dele acontecendo, assim, ele vendo jovens talentosos tocando música do mundo todo sob a direção dele. A ideia era multiplicidade assim de timbre, né? Quanto mais instrumentos e categorias de famílias de instrumentos explorados, melhor. Era o que a gente buscava. Quando o Baiaca acabou em 2007, 2008, ficou esse espaço, né? O que eu vou fazer? Eu queria, né, tô com toda essa musicalidade, vou colocar onde essa musicalidade, né? E a Carla também sentia isso, porque estava desde o começo do Baiaca, né? A Marcela também, né? E ainda tinha o grupo O Mundo também, que ainda existia a Gabi Bruel tocando. Enfim, a galera estava toda reunida ali, né? A Bruna Bush estava também se formando na FAP, na Belas Artes. E aí surgiu a ideia da gente montar um repertório armorial. E foi aí que ela convidou o Du. Quando elas vieram me perguntar se eu era afim, eu chorei, porque a música armorial eu escuto desde criança. Então quando elas vieram com essa ideia, eu falei, claro, bora, porque a viola, o violino e a flauta, né? Com a viola, a rabeca e o pife são os instrumentos principais da música armorial. E acho que começou aí o germe do Rosa Armorial mesmo. Então a gente resolveu botar adiante isso, assim, e começamos a chamar outras pessoas para tocar. Eu entrei logo no começo, assim, acho que eles fizeram o primeiro show do Rosa com esse repertório armorial, e depois já me chamaram para colocar o contrabaixo, né? E um dia elas me convidaram para
para eu tocar no Rosa Armorial. Passamos por várias formações até chegar nessa formação. Dugo Mídia na viola, violão, synth, Carla nos violinos, efeitos, Marcela nas flautas, Bruna Busch no baixo elétrico e baixo acústico, Gabi Bruel na percussão e efeitos e o Denis na percussão e bateria. Bom, isso foi 2010. 2011 teve uma oficina de música em Curitiba e seu Antônio Zoca veio aqui dar uma oficina sobre a música armorial, foi o nosso primeiro contato com ele. Ele, além de falar muito bem sobre o movimento armorial, eu acho que ele é a principal figura musical do movimento armorial, compositor, exímio compositor. Ele sempre, desde que ele nos conheceu, ele nos apoiou muito, assim. E logo em seguida já veio a gravação do primeiro disco. A gente fez alguns shows, assim, pegamos algumas caixinhas e conseguimos fazer esse nosso primeiro CD. Quem ajudou a gente até foi o Plínio, ele fez uma direção musical pra gente. Foi um convite pela confiança que eles têm no meu ouvido, tá? Um tipo de repertório que era muito familiar já para mim. Então foi super legal, eu gravei, acho, algumas coisas com eles, uma sugestão aqui, uma ali, e sempre sentindo muita receptividade deles, né? Nesse CD a gente gravou músicas do Du, gravamos o Folia já, gravamos o Forrozinho, que é uma música minha. A gente gravou música do Rogério Gulim, gravamos algumas músicas gravamos Guerra Peixe. Essa coisa da música do cancioneiro, sobretudo do Nordeste e suas derivações, né? E com esse CD a gente fez acho que show no CRAID, fizemos show no Conservatório, aonde mais? A gente foi para São Paulo fazer um show também. A gente tocou num evento aqui no aniversário de Curitiba, na Boca Maldita, que foi muito bacana também. Esse CD eu acho que abriu muitas portas pra gente. 2013 foi quando a gente gravou o nosso primeiro DVD com o Antônio Madureira. O DVD com Antônio Madureira. Isso foi assim um marco enorme. E acho que esse foi um dos momentos assim mais marcantes mesmo, ainda no começo da trajetória da banda, né? Foi quando a gente teve contato com uma pessoa do movimento armorial, uma pessoa muito relevante no cenário musical e principalmente dentro do movimento armorial, né? Nosso padrinho, nosso grande mestre. Porque é uma pessoa que a gente admira muito, né? Toda a música, né? Toda a obra dele, e a gente ter esse contato, poder estar junto, né? Conhecer ele de perto e essa amizade que a gente teve com ele. E aí a gravação desse DVD foi também super forte, assim, pra gente, meio que também todo mundo se situar e começar, opa, acho que é isso, né? Todos os ensinamentos de São Antônio, na época, que passou pra gente e tal. Né, foi uma coisa que marcou e que acho que mudou muita coisa pra gente, assim, né? Que a gente cresceu muito, assim, com essa relação, né?
Aí eu considero assim um momento crucial para nós quando nós fomos fazer uma turnê aqui pelo Paraná mesmo, que foi pelo SESI, saiu nós 6 só, com equipamento no carro, 2 carros. A gente circulou por 13 cidades do Paraná. Uma corrente cultural lá em Londrina. Show na corrente cultural, a gente abriu o show do Moraes Moreira, com banda. E ali foi outro ponto importante, que foi assim, a gente num palco gigante, um público lá que também não sabia o que esperar da gente. De repente, tudo num volume acima do que a gente já estava acostumado a fazer. E aí falou, agora é isso, é rock? É rock. E aí todo mundo... E ali foi o começo de uma carreira de rock and roll misturada com a música armorial, que eu acredito que só cresce e só vai crescer se depender da gente. Sempre muito conectado com o seu Antônio, ouvindo muitos dos ensinamentos dele e tudo, mas ao mesmo tempo fortalecendo cada vez mais a nossa estética, nosso jeito também, né? Porque querendo ou não, cada um aqui tem uma história, uma influência musical, tudo isso foi entrando, assim, né? Porque ali a gente viu que a música armorial, ela não era só o que a gente conhecia como música armorial, os músicos sentados, grandes mestres tocando muito, mas sabe, aquela postura erudita. A gente tinha fogo no rabo, a gente queria botar a parada pra quicar, assim, a galera dançar, correr. Então nesse dia a gente fez a galera fazer trenzinho. A gente entendeu o potencial, falando, é isso, não dá pra ser outra coisa, sabe? E aí a gente passou a fazer o repertório armorial tradicional com a pegada que a gente tava querendo fazer, né? Aí a gente voltou dessa turnê muito diferente, sonoricamente falando também. Não só como pessoal, assim, porque, claro, ficar 15 dias grudado vai ter intimidade mesmo, a gente vai criar esse vínculo, né? Mas musicalmente falando foi muito forte, né? Em 2015, a gente conseguiu fazer uma turnê de lançamento do DVD. O nosso espetáculo do DVD é um espetáculo riquíssimo, que tem a Marina, que é uma artista circense, a Marina Prado, tem o Carlinhos, que ele é o nosso interlocutor do DVD, que ele conversa, ele faz as cenas. Acho que o espetáculo inteiro envolve mais de 14 pessoas, assim, entre artistas e técnicos. E foi muito importante, assim, o SESI bancar isso, assim, porque, né, a gente gosta de fazer nosso trabalho e tudo, mas a gente precisa de políticas públicas que paguem também para a gente fazer um trabalho legal de qualidade. Conheci pessoas maravilhosas. Nossa, nós tocamos em um festival de música antiga em Diamantina, Minas Gerais. A gente fez um show do Rosa Armorial e a gente fez uma aula espetáculo com o seu Antônio Madureira. Essas aulas espetáculos, elas seguiam assim um formato que o Ariano Suassuna criou, que era um concerto comentado, assim, né? A gente ia tocando as músicas, né, mais representativas do movimento armorial, principalmente as músicas do seu Antônio Madureira, e o seu Antônio o Zoca, ia comentando, assim. E isso foi muito legal, né? E daí quando ele fez com a gente foi a primeira vez que ele apresentou essa aula espetáculo sem ele, né? Normalmente ele tocava, ele fazia a parte artística, né? E o Ariano explicava sobre o movimento. E dessa vez foi a gente tocando as músicas dele enquanto ele explicava, né, toda a história, trajetórias, simbolismos e tudo, né, do movimento. O Rosa Armorial me aproximou, por exemplo, de Antônio Nóbrega. A gente fez um show com ele no Paiol em 2014 e 2017 a gente fez um show com ele em Cascavel. Que também foi impactante, assim, né? Uma pessoa que também passou pelo movimento, também saiu desse movimento, fez a sua própria história, a sua música e tal. Ele é um dos artistas, assim, na minha opinião, mais representativos do armorial.
que já era ídolo desde criança, que eu já achava muito legal a maneira diferente como ele tocava o violino e usava o corpo e, enfim, não preciso falar, ele é uma pessoa bem conhecida. Ele é um artista completo, né? Ele é um poeta, ele é cantor, ele é instrumentista. Então o Rosa Armorial me permitiu tocar com ele, aprender coisas com ele, dividir o palco com ele. Muito grata, isso foi muito divertido. Mas eu não posso deixar de falar da gravação, da construção do CD Fragmentos de Guerra. Eu acho que um grande passo na concepção musical do Rosa Armorial foi o disco Fragmentos de Guerra. E aí a gente resolve gravar esse disco, né? O Guerra Peixe é uma figura muito importante para o movimento armorial, que ele, né, morou em Pernambuco. E nisso ele escreveu muitos artigos sobre a música nordestina, ele fez muitas pesquisas assim, e ele deu aula para alguns dos compositores mais importantes assim do movimento armorial. Né, esses compositores começaram a trabalhar com essa música armorial na década de 70, né, criaram esse movimento, mas o Guerra Peixe já em meados da década de 50, ele já fazia esse som armorial. E ele, por ser também alguém aqui do Sul, também faz esse diálogo que a gente faz com o movimento armorial, né? Alguém que é de fora, que está aqui ouvindo essa música, né? E fazendo uma coisa nova, né? Foi muita relação de grupo para levantar o repertório. Reduzir as orquestrações do Guerra Peixe, né, que é muita coisa, assim, é muita densidade. Um repertório muito difícil que a gente trabalhou, assim, eu acho que exigiu assim, muito estudo técnico, eu acho que foi o CD assim, mais difícil que eu já gravei, o repertório mais denso. Assim. E depois para traduzir esse repertório na nossa linguagem, né? A gente não queria um CD do Guerra Peixe que soasse como outros CDs do Guerra Peixe. A gente queria um CD do Rosa Armorial que trouxesse músicas do Guerra Peixe. Fizemos releituras da obra do Guerra Peixe e eu acho que foi um divisor de águas para o grupo trabalhar com Letieres Leite. Ele veio dirigir, né, esse disco com a obra do Guerra Peixe. Ele detesta que eu fale em mágica, ele fala, mágica não existe, isso aqui é ciência, isso aqui é realidade. Mas para mim foi como mágica. Quando aquele homem começou a dar pequenas instruções para cada um, deu pitadas de arranjos incríveis e fundamentais, o nosso CD se transformou, aliás, o nosso grupo se transformou. Então, eu chamo de mágica, mas assim, é porque foi realmente incrível. Uma das coisas mais importantes que ele trouxe foi essa vivência, experiência e pesquisa que ele tem com a matriz africana, né, da música brasileira. Então eu acho que ele trouxe isso à tona na gravação, no momento de gravação, tanto na parte rítmica ali de baixo, bateria e percussão. Botou uma baianidade no grupo, assim, de encaixe percussivo. Ele apostou fichas, né, nessa ideia da Gabriela tocar os tambores como sorongo, e usar elementos de percussão também na bateria, de forma que a nossa instrumentação ela fica bem mesclada. Então, para o ouvinte, assim, às vezes é difícil saber o que cada um está fazendo. Então ele trouxe essa vivência, esse olhar, né, que acrescentou muito pra gente, deu um outro brilho, assim, né, outra coisa assim, na nossa interpretação. Um grande mestre, mais um dos grandes mestres que o Rosa Armorial permitiu que eu tivesse contato. Então, sou muito grata mesmo.
gente fez uma turnê, que a gente foi para o Rio de Janeiro, fomos para Petrópolis, Recife, Olinda. A gente participou de um concerto didático lá em Recife, que foi muito legal. E pra gente ir lá, né, depois de tantos anos assim tocando a música que vem lá do Nordeste, né, com toda essa história, a gente levar para lá o som que a gente faz, né, com o nosso sotaque, com o nosso jeito de tocar, a nossa interpretação, né. A gente assim tem um pouco receio às vezes, né, como é que é, né, chegar lá tocando a música de lá. E a gente foi muito bem recebido, muito acolhido, assim. Na verdade, o povo fica feliz, assim, que a gente toca, né, uma música, né, da gente de uma região tão distante, né. Se sentir tocado por essa música e ter vontade de levar ela para frente, tocar e interpretar de outras formas, né. Pô, 2019 foi um ano lindo para o Rosa Armorial. Foi o ano que a gente mais produziu. A gente produziu inúmeros shows diferentes, assim. A gente fez um projeto de temporadas. Uma temporada de shows, né? Cada show com uma temática diferente, que a gente pôde aprofundar nossa pesquisa dentro do movimento, né? Um show que era Raízes Armoriais, interpretando músicas lá do começo do movimento, né, do Quinteto Armorial. Depois a gente fez um repertório Sons do Sul, que a gente já pegou que a gente tem desde o início do grupo, essa ideia de trazer as coisas daqui também, as semelhanças, essa forma que a gente enxerga a música daqui também com esse olhar armorial, né, interpreta dessa forma. Né, pegamos alguns fandangos, algumas músicas do Rio Grande do Sul. E no final, Viva Seu Antônio, só com homenagem a Seu Antônio, Antônio Madureira. Só obras do Zoca, que foi muito lindo. Ele é o nosso principal mestre, assim. Ele é a nossa luz que alumeia, que ilumina tudo. A gente ainda fez um show em homenagem a Hermeto Pascoal, inteiro, um show maravilhoso. Em 2019 também a gente foi para a Europa pela primeira vez. Turnê por Portugal. Nos apresentamos no Festival Folclórico, mas tocamos também na cidade do Porto, tocamos em Lisboa. Isso é uma realização muito grande, poder tocar a música brasileira fora do Brasil, é uma alegria muito grande representar o nosso país e com orgulho de estar levando uma música que a gente tem no coração como uma das músicas mais lindas brasileiras. Assim. A gente tem muito orgulho de levar esse tipo de música que a gente faz e esse tipo de música que a gente representa também. Também se confrontar com uma realidade que às vezes a gente se vislumbra, Europa, 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 mas também perceber que, né, o Brasil é um país muito foda, assim, e que o que a gente tem é muito valioso, assim, o que a gente faz é muito importante, muito valioso. E eu acho que cada vez mais assumir isso, assim, não, sabe, não ficar Europa, Estados Unidos. Não, a gente faz música foda pra caramba e a gente é brasileiro e tá, é isso aí. A América foi colonizada e agora está na Europa colonizando os próprios portugueses, recolonizando, fazendo tudo se transformar de uma forma muito diferente assim, do que era em Portugal antigamente, eu acho.
Foi um ano que a gente foi para a Serra da Capivara também, um lugar lindo, lá no Piauí. Que é um lugar histórico, que é um lugar considerado um dos sítios arqueológicos mais importantes da América do Sul. Um lugar lindíssimo. Um berço da humanidade, um berço arqueológico. Eu tinha feito um ano antes, eu tinha feito um show com a Raíssa e tinha produzido uma música do Villa Lobos para um ato, um momento da ópera. Aí eles acabaram me chamando para fazer direção da próxima. Eu falei, tô te mandando algumas músicas de uma banda que eu tenho, vê se vocês gostam, se vocês acham que é por aí. E o pessoal amou o Rosa Armorial de primeira, assim. Meu Deus, é perfeito, é isso, é isso. Que a gente fez um espetáculo que eu acho que é o sonho de todo artista, assim. A gente tocando num cenário incrível, né, num lugar lindo. A gente tocou no palco que eles montam na Pedra Furada, que é um monumento natural, lindíssimo. Então participamos, nós fizemos a trilha sonora para essa ópera, tinha um corpo de baile, coisa assim maravilhosa. Com uma iluminação maravilhosa, projeção mapeada. Com aqueles bailarinos, aquela psicodelia de vídeo, projeção, teatro, dança, malabarismo, circo e a banda tocando. Um balé de Teresina dançando nossas músicas, uma quadrilha lá da cidade de São Raimundo Nonato, artistas circenses. E aquilo foi uma coisa assim que... Foi um salto muito grande, assim, pra gente, né? Realmente a gente chegou num lugar, assim, que a gente nunca tinha ido, assim. Foi realmente o maior espetáculo que a gente conseguiu participar, né? E aí a ideia dessa temporada era finalizar com música autoral, né, trazendo nossas novas composições, assim, acho que o resultado desse tempo todo de banda, dessa trajetória toda, né, com os nossos sons mesmo, assim, né, nossa música. E a gente fez um repertório autoral que a gente gravou um disco. Daí o que aconteceu foi que foi bem no começo da pandemia, né? Quando a gente estava se preparando, começando a se preparar para esse repertório. De repente, puf, para tudo. E aí, cada um foi viver seus processos, como todo mundo nessa pandemia teve que fazer. Foi, eu acho que o momento que todo mundo precisou parar, olhar para dentro mesmo, né? E acho que esse trabalho daí trouxe isso, assim, né? Todo esse momento assim de reflexão que a gente estava. Foi quando começou a ter aquelas notícias que estavam botando fogo na Amazônia, né? Aquela situação terrível. E eu acho que a música é muito importante assim para a gente tentar mudar assim os nossos sentimentos, assim. Às vezes você está com uma revolta, às vezes você está com uma tristeza. Eu acho que isso serve de matéria-prima assim para a gente se inspirar. A gente não pode ser alienado, mas a gente não pode também só se apegar à desgraça, assim. Às vezes eu acho que a gente tem que pegar esse sentimento de revolta, de dor, de tristeza e tentar, assim, transformar em arte. Eu acho que é isso. Como que cria, como que compõe, como que arranja tudo isso sem se encontrar, sem... Realmente, aí a gente teve muitas dificuldades. A gente foi trabalhando à distância, né? O Denis mandava uma bateria, daí eu gravava um baixo, daí a Marcela colocava um contracanto. Você tem um trechinho da composição, daí você coloca no grupo, ela se estende e vira uma música. À medida que a gente foi se envolvendo
veio junto toda a carga de cada um, assim, né? As experiências pessoais, as experiências musicais, as experiências profissionais de todo mundo, assim, né? Que mostraria para o público a nossa visão, o que a gente aprendeu trabalhando com tanto repertório armorial, que a gente pesquisou, tocou, rearranjou. É bem isso, assim, começou como um estudo de um movimento específico, né? Tocando todos os tipos, desde do mais tradicional ao mais contemporâneo da música armorial, a gente resolveu gravar o nosso disco autoral, né? Olhando para trás e vendo toda essa trajetória do armorial, eu acho que aonde a gente chegou com esse CD não poderia chegar em outro lugar. Nossa, a gente está tão feliz com o que a gente está fazendo e a gente não está apegado ao que é o armorial, o movimento armorial da década de 70. O armorial ele é vivo, né? É um movimento, uma proposta musical, uma proposta estética, uma proposta artística que está em movimento, é vivo. E a gente está assumindo cada vez mais isso. Então eu acho que foi muito isso, a gente trazer toda essa história com o movimento. Hoje, assim, com 10 anos de banda, a gente se sentiu, acho que, podendo se apropriar disso, assim, depois de ter tocado várias músicas, ter viajado, ter compartilhado assim, tanta coisa. Acho que a gente se sentiu mais também seguro, assim, mais para se apropriar dessa história e trazer a nossa leitura. Tocar os tradicionais e os populares da música armorial e outras coisas que a gente entendia como armorial aqui no Sul, né? Então tem compositores daqui, assim como eu, né, Marcela, todo mundo que compõe no Rosa Armorial, tem essa coisa de uma música armorial porque envolve a música popular do lugar, né? Então a gente está se sentindo cada vez mais à vontade para compor. E trazer toda essa carga desses 10 anos que a gente viveu e vive juntos, assim, né? Essa intensidade toda, assim. Toda essa trajetória do Rosa Armorial culminou nessa coisa de agora, que é depois de 10 anos a gente está fazendo nosso disco autoral do jeito que a gente quer fazer nosso som. E fomos gravar lá com o Fred, que também foi bem importante, né, para trazer esse olhar de fora também. Eu sei que gravar na chácara com o Fred ali não tem erro. A gente vai chegar em resultados muito bons, no mínimo. Assim. O processo lá foi maravilhoso, demais. Todo mundo muito na paz, assim, todo mundo muito acolhedor um com o outro e se ajudando, compreendendo, assim. Parece até utopia isso. Sério, mas foi. Foi muito legal, foi muito massa. E acho que esse disco, assim, por ser nosso primeiro disco inteiro autoral, é simplesmente a gente, assim, a nossa expressão, o que a gente pegou disso tudo e transformou, né? Aí se é armorial, se é o Rosa Armorial, né? Não sei.